Vamos hoje mergulhar numa história fascinante do futebol brasileiro, as finanças do Flamengo. Uma história cheia de reviravoltas, recordes e, como vamos ver, um grande paradoxo. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Em 2024, o Flamengo anunciou uma receita recorde, daquelas de quebrar a banca. Só que, ao mesmo tempo, o relatório financeiro mostrou um pulo assustador na dívida. E aí, como é que se explica isso? É aqui que a história fica interessante. O balanço financeiro do clube para 2024 é, no mínimo, um paradoxo. De um lado, uma força financeira que impressiona, nunca antes vista. Mas do outro, um salto na dívida que fez todo mundo levantar a sobrancelha. Olha só que contraste maluco. As receitas lá em cima, batendo recordes no futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, a dívida e o dinheiro em caixa foram na direção oposta. Uma direção que, vamos ser sinceros, preocupa um pouco. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pois é, essa história não começou com cofres cheios, muito pelo contrário. Antes de virar essa potência financeira, o Flamengo estava quase na lona. Em 2012, o cenário era de terra arrasada, gente. O clube estava afundado numa dívida gigantesca de 737 milhões de reais. Não tinha crédito na praça, os bancos não queriam nem ouvir falar, e estava uma luta para pagar as contas mais básicas até os fornecedores. E foi nesse caos que se plantou a semente para uma das viradas financeiras mais impressionantes da história do esporte. Chegou uma nova gestão com uma missão que parecia simples, mas era hercúlea, botar a casa em ordem. E essa recuperação foi um trabalho de formiguinha, bem metódico. O clube foi, ano após ano, cortando a dívida e, ao mesmo tempo, fazendo a receita crescer. Até que, em 2016, veio o grande ponto de virada. Um momento simbólico onde a receita finalmente ultrapassou a dívida. Então, como é que eles fizeram isso? Não teve mágica, não. Foi uma estratégia muito bem pensada, com vários pilares. Austeridade total nos gastos, um plano inteligente para pagar as dívidas antigas e, crucialmente, a criação de novas fontes de receita para não depender só da TV. Foi um trabalho que reconstruiu a base financeira do clube do zero. Ok, com a casa arrumada e as contas em dia, o Flamengo virou a chave. A palavra de ordem deixou de ser austeridade e passou a ser ambição. A partir de 2019, o clube entrou com tudo no mercado de transferências. E essa nova fase tinha um objetivo muito claro: transformar o dinheiro em taças, o poder financeiro em domínio dentro de campo. Foi aí que chegaram os jogadores de peso, como o Arrascaeta e o Gabigol, para realizar essa promessa. E a aposta deu muito certo, né? O sucesso financeiro trouxe sucesso em campo, e o sucesso em campo trouxe ainda mais dinheiro. Foi um ciclo virtuoso que levou as receitas para a casa do bilhão de reais. E o mais importante, um dinheiro que vinha de várias fontes diferentes, bem diversificado, como dá para ver aqui. Bom, e tudo isso nos traz de volta para aquela pergunta do começo. Se tudo estava indo tão bem, por que raios a dívida explodiu em 2024? A resposta é: olha que curioso, não está em algum erro ou crise. Está na ambição. O clube decidiu investir pesado, mas muito pesado mesmo, em 2 projetos gigantescos do longo prazo. O primeiro grande investimento foi para reforçar ainda mais o time. Foi a maior grana gasta em jogadores desde aquele ano mágico de 2019. E o segundo? Bom, o segundo foi a compra histórica do terreno do gasômetro, bem no coração do Rio. Um passo fundamental para o sonho do estádio próprio. Então, são esses 2 gastos gigantes que explicam o porquê da dívida ter subido tanto. Agora, para entender o valor exato dessa dívida, tem um detalhe importante. O Flamengo usa uma forma específica de calcular que eles chamam de dívida operacional líquida. Basicamente, eles pegam a dívida e subtraem não só o dinheiro em caixa, mas também o que eles têm a receber com vendas de jogadores. Isso dá uma visão bem particular dos números. Só que tem outra forma de ver a coisa. Analistas de mercado, como o economista César Grafietti, usam um cálculo mais tradicional, mais conservador, que só subtrai o dinheiro que o clube já tem em caixa. E por essa conta, a dívida é bem maior, 704 milhões. Mas no fim das contas,
Não importa muito qual número a gente olhe, a história por trás é a mesma. Foi um aumento de dívida planejado, estratégico, para comprar ativos que podem valer muito no futuro. Então, fica claro que essa dívida nova é estratégica. Foi uma escolha. Só que essa escolha traz um desafio enorme agora. Como equilibrar as contas nesse novo cenário? Esses investimentos foram tão grandes que comeram quase todo o dinheiro que estava em caixa. Isso cria um cenário financeiro bem mais apertado para o futuro próximo, que vai exigir uma gestão, assim, no fio da navalha. O clube vai ter que ser muito mais cuidadoso com os gastos e provavelmente vai precisar vender jogadores para equilibrar o orçamento. E isso reforça um ponto central do modelo do Flamengo. Diferente de alguns rivais, o sucesso do clube vem do dinheiro que ele mesmo gera. Não tem um bilionário por trás bancando tudo. E é por isso que esse equilíbrio financeiro é tão, mas tão crítico para o futuro. No fim do dia, o que a gente vê é que o clube abriu mão de uma tranquilidade financeira agora, no curto prazo, para investir em ativos de longo prazo, um time mais forte e o terreno para o estádio. E isso deixa uma grande pergunta no ar. Foi um investimento genial e agressivo que vai garantir o domínio por décadas? Ou foi uma aposta arriscada demais que pode comprometer a saúde financeira do clube? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.